Graças a Deus, nessa tarde abençoada, amados e queridos irmãos, eu venho diante de vós, já sendo grato, agradecido a Deus por nos conceder essa graça de estar aqui nessa tarde, mais uma vez. Quero estar concedendo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, que nos acompanha pelas redes sociais, no YouTube, a qual está o meu canal, Pastor Luciano Carvalho de Santana. As primeiras letras são tudo maiúscula e as demais minúsculas. Eu sou pastor evangelista da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Sou pastor presidente nacional, internacional da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje estivemos mandando mais algumas documentações aos amados e queridos irmãos que estão situados ali em Moçambique, na África, na cidade de Beiras, na cidade de Amatandas, em Tamoios. Amados e queridos irmãos, a obra de Deus está crescendo, tem se estendido, o Senhor tem soprado, o Ministério AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo, tem a grata satisfação de estar levando até os corações dos amados e queridos irmãos uma palavra rica, eficaz, que sai do coração de Deus. Nere tende-lhe vomolong, que significa a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados que se encontram ali na África. Muitas graças a Deus, graças a Deus, aos queridos e que se encontram ali com o núcleo da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo, e Leme Médicos. Ao querido e amado irmão, grande abraço da parte de Deus e dos amados da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Aos amados e queridos irmãos que se encontram com o núcleo do nosso ministério também na Índia, Yalogomini Hayai, que significa o Senhor seja com todos na Índia. Queridos e amados irmãos, que o Senhor possa abençoar a todos em sua infinita graça e misericórdia. Deixo-vos a paz a todos. Neste momento eu estarei trazendo a partícula da palavra do Senhor Jesus. O tema que o Senhor colocou no meu coração: o chamado de Deus em vossas vidas. O chamado de Deus em vossas vidas. A palavra de hoje é forte, amado e querido irmão. Abra a tua Bíblia lá no livro de João. Livro de João. Apóstolo João. João capítulo 15, versículo de número 16, amados. Uma palavra abençoada da parte do Senhor Jesus. Você que muitas das vezes tem se perguntado, irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, será que eu tenho chamado de Deus para a obra de Deus? Querido e querida, você vai entender e a compreender dentro da palavra de Deus. Vem comigo agora, em nome do Senhor Jesus. João, capítulo de número, amados e queridos irmãos, 15, versículo 16, que diz assim:
não me escolhesse vós a mim. Aqui o Senhor Jesus falou, não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amado e querido irmão e irmã, homem e mulher de Deus, ouvinte da palavra do Senhor, você não escolheu a Deus. Em primeiro lugar, quem te escolheu foi Deus. Você é escolhido, escolhida, protegido, nomeado para o seu trabalho. Foi decretado, escolhido, protegido, ungido, separado, santo de Deus, homem e mulher de Deus. Como você pode saber que você foi chamado, tem chamado e foi Deus que te chamou para a obra? Amado e querido irmão, o chamado de Deus, quando Deus chama, a pessoa sente no coração, sente o coração queimar, sente, amado e querido irmão, cada vez mais vontade de levar a palavra de Deus, cada vez mais de ler a Bíblia, cada vez mais de pregar, cada vez mais de desempenhar o trabalho que Deus designou a você, amado e querido irmão, a você, amado e querida irmã. Querido e querida, eu comecei a caminhar para Jesus com 9 anos de idade, quando Deus usou uma missionária, Maria de Socorro, que mora no Brasil, na cidade de São Paulo, na cidade do Nazaré Paulista. E aquela mulher veio para mim, eu quando criança ainda, ela e o esposo dela, pastores, falaram: eis que você será um grande homem de Deus sobre a face da terra, a quem eu escolhi desde o ventre. As nações eu te darei por profeta, te levantarei em sua juventude. Amados e queridos irmãos, eu já fui pregar diversas vezes na igreja desse amado e queridos pastores. A igreja dele é Igreja Pentecostal Fé em Ação, a sede se encontra na Casa Verde, São Paulo. É um ministério grande, muitos anos que estão aí fazendo, querido Senhor. Ele se alegrou, ficou feliz ao ver eu pregando a palavra do Senhor. São os meus pais na fé. E eu comecei a pregar a palavra de Deus com 14 anos. Deus me chamou para a sua obra. Hoje o pastor Luciano tem 35 anos. Nunca parei de pregar a palavra de Deus e não para, amados e queridos irmãos. Pedradas, barreiras, aflições, angústia tenta nos fazer parar. Mas quando você tem convicção do teu chamado, quando você tem convicção daquilo que Deus predestinou para a tua vida, que você é um obreiro, uma obreira chamada do Senhor Jesus, faça o querer do Senhor. Querido e querida, passei por vários momentos na minha vida para chegar até onde eu cheguei. Eu comecei como auxiliar de escala. Depois, comecei como cooperador, diácono, presbítero, missionário, evangelista, pastor, pela misericórdia do Senhor. Sou pastor evangelista, nacional e internacional. Prego em todo lugar que Deus me mandar, até em cavernas. Porque eu cumpro com o chamado que Deus me chamou. Se Deus te chamou, querido, não olhe para a igreja que tem 2 pessoas. Pregue a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus da maneira que tem que ser pregada, do jeito que Deus colocar no meu coração. Doa a quem doer. Não prego para agradar o homem, porque se eu agradar o homem e a mulher, Deus não se agradará de mim, e assim eu não terei cumprido com o chamado que Deus tem na minha vida.
Pregue a palavra de Deus. Irmã que tem chamado, irmão que tem chamado, não deixe ninguém apagar com o teu chamado, não deixe ninguém matar seu chamado. Não deixe ninguém parar seu chamado, seu ministério. Levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça. Deus é contigo por onde quer que fores, por onde quer que andares. Não te assombre, não te assuste. Deus é contigo, Ele te esforça, Ele te ajuda com a destra da mão dEle, com poder e com a autoridade dEle. Você fará coisas grandes, queridos e queridas. Deixa a sua Bíblia aberta, querido e querida, lá no livro de Jeremias. Hoje eu quero falar de Jeremias, querido e querida. Uma criança a qual estava sendo gerada no ventre. Jeremias estava na madre, no ventre da mãe dele. Estando ele no ventre da mãe dele, Jeremias sendo formado, sendo gerado, o Senhor já tinha chamado Jeremias como profeta para as nações, querido e querida. Ei, querido, não vos escolhesse vós ao Senhor, primeiramente, antes de nascer no ventre da sua mãe, Deus te escolheu. Se você tem desejo no teu coração desde menino, desde menina, desde criança e faz da vontade de Deus, continue, permaneça, prevaleça, fique firme, afirme a sua raiz no Senhor Jesus, faça o querer do Senhor, não se porte com ciclano, com bertano, tu, porém, vai até o fim. Faça a vontade de Deus, querido e querida. Que Deus me chamou para a sua obra, me deu uma família abençoada. Como eu falei aqui, eu tenho 35 anos. Deus me chamou a pregar a palavra com 14 anos. Tenho uma esposa maravilhosa e abençoada que Deus me deu. Tem 41 anos. Mas parece que eu sou bem mais velho do que ela. Tenho uma filha de 12 anos de criação que nós cria, é uma benção. Tem o nosso filho, que é uma benção, de 8 anos. O nome do nosso filho é Samuel, profeta de Deus também. O nome da nossa filha é Giovana. É benção pura, querida e querida. Minha família e eu servimos ao Senhor para a honra e para a glória. Agora eu vou estar pregando sobre Jeremias. Jeremias estando no ventre, sendo gerado, o Senhor já tinha escolhido ele. O Senhor te escolheu, irmão e irmã, para a obra dele. Amados, no ventre o Senhor já tinha dado o nome para a mãe de Jeremias. O nome, amado e queridos irmãos, Jeremias, significa o Senhor exalta. E também significa o Senhor estabelece. Também significa o nome Jeremias, o Senhor lança. Qual era, querida e querida, a ocupação de Jeremias antes disso? Querida e querida, antes de ele estar fazendo o querer do Senhor, querida e querida, ele saiu do ventre, querida e querida, e a ocupação dele era como se fosse uma criança, querido. Não tinha entendimento, não tinha de nada. Porém, o Senhor tinha já no coração dele uma ocupação para Jeremias. Que ocupação que era a que Deus tinha no coração para Jeremias? Ele seria um sumo sacerdote. Ele seria um profeta. O Senhor tinha dado ele como juiz divino sobre o povo dele. Porque Jeremias, amados e queridos irmãos,
era um profeta chorão, porque ele pregava a verdade, sentia as angústias, as aflições que o povo passava. Se ele pudesse arrancar o povo daquele mal que estava passando, afligindo, com as próprias mãos ele fazia. Porém ele chorava porque o povo não dava ouvido, o povo gostava de viver escravizado e escravizada. E querido e querida, o ministério de Jeremias, eu só estou falando para vocês entenderem quem era Jeremias. O ministério de Jeremias começou no ano de 626 antes de Cristo, querido e querida. Quem foi que escolheu Jeremias, querido e querida? Deus. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4. Tema de hoje da palavra do Senhor: o chamado de Deus. O chamado de Deus, amados. Que diz assim, Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4. A palavra do Senhor que veio a mim, dizendo: antes de te formar no ventre, eu te escolhi, Jeremias. Antes de nascer, eu o separei e designei por profeta as nações. Versículo 6. Agora Jeremias fala: mas eu disse ao soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem. E o Senhor, porém, lhe disse: não diga que é um jovem. A todos a quem eu o envio, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordeno. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre todas as nações e todos os reinos, para arrebatarem, para despedaçarem, para arruinarem, para destruíres, para edificares e para plantares. E a palavra do Senhor veio a mim. O que vê Jeremias? Jeremias diz: vejo um ramo de uma amendoeira. Respondi: e o Senhor me disse: você viu bem, Jeremias, pois estou vigiando e velando para cumprir as minhas palavras em tua vida, as minhas palavras que eu tenho colocado diante de ti, para que você vá e faça o meu querer. Querida e querida irmã, irmão, ouvinte da palavra de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que muitas das vezes as pessoas falam que você não vai além, que você não vai chegar nem ali, que a palavra que você prega não chega nem ao teto. Está enganado, está enganada. Muitas das vezes, querido e querida, quando você começa o seu ministério, o adversário das nossas almas usa vários adébitos, a débita de Satanás, para te fazer parar, para te fazer
abater, para puxar seu tapete, para te dar uma rasteira. Deus manda te dizer, querido e querida de Deus, ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Quando Deus te chama, não há capeta que possa te derrubar. Quando você está firmado, seguindo o chamado de Deus, fazendo o chamado de Deus, fazendo o querer do Senhor, não temas, não te espante, não te assombre, não te assuste, porque Deus é contigo, irmão e irmã, por onde quer que fores, por onde quer que andares. Abra a tua boca, faça o querer do Senhor e não teu querer. Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te deu por profeta sobre as nações, então faça o querer do Senhor. Não ligue para E, para A, para B, para Cicrano, para Bertano. Ligue para o teu chamado. Permaneça no teu chamado. Querido e querida, lá no ventre, o Senhor já tinha chamado a Jeremias. Ei, querido e querida, quem é aquele ousado que quer matar o teu chamado? A Bíblia fala que ai daquele que tocar nas meninas dos olhos de Deus, nos escolhidos, nos ungidos de Deus. Porque o negócio é sério, querido e querida. Quando Deus escolhe, Ele carrega em suas mãos. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. É só você crer, querido e querida. Aquele que tem chamado de Deus passa por momentos atribulosos, momentos difíceis em sua vida, para que a cada dia ele seja aprovado, aprovada por Deus. As nossas vitórias do homens de Deus e das mulheres de Deus são mediante as provações para que eles venham a ser aprovado e aprovada e permanecer firme, ter convicção do seu chamado, daquilo que Deus predestinou para a sua vida. Aquele que tem chamado, querido e querida, que é chamado por Deus, tem que permanecer firmado em Deus. Não pode cochear em dois pensamentos. Você que tem chamado de Deus, irmão e irmã, não deixe ninguém atrapalhar com o teu chamado de Deus. Pois aqui, quando o Senhor chamou a Jeremias, querido e querida, Jeremias, amados e queridos irmãos, ele começa a dialogar com o Senhor e o Senhor falando com ele. Ei, Jeremias, filho meu, eu te escolhi desde o ventre. Ei, Jeremias, você é meu. Ei, Jeremias, eu te dei por profeta sobre as nações, eu te separei, eu te designei por profeta. Jeremias, meu filho, eu sei que tu é um jovem, mas não fale, Jeremias, que você é muito jovem e que não entende, que não tem ainda conhecimento, sabedoria para fazer o meu querer, para fazer a minha vontade. Talvez você, amado e querido irmão, tenha falado, Senhor, eu estou muito jovem, eu sou muito jovem para fazer o teu querer, eu não tenho sabedoria ainda para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. Ei, querido e querida, Deus não escolhe capacitados. Deus não escolhe pessoas letradas. Deus não escolhe pessoa doutorada, bacharel em teologia ou com anéis nos dedos. Deus não escolhe pessoas arrogantes, soberbas, prepotentes, pessoa com ego elevado.
Deus escolhe os pequenininhos dele para levantar, para instruí-los, para dar sabedoria e entendimento e para dar inspiração divina pelo Espírito Santo, para que você possa entender, examinar as Escrituras e a pregar a palavra de Deus de acordo à vontade de Deus. Você, querido e querida, muitas das vezes tem parado, tem se intimidado, tem achado que você é um pequenininho, é uma pequenininha, não vai muito além, tem temido, tem tremido na base muitas das vezes, tem falado muitas das vezes que nem entende a palavra de Deus direito, que não entende as Sagradas Escrituras, não tem um discernimento de pregar uma palavra com potência, com poder, com autoridade, que converta as almas. Eu quero te dizer para você, amado, eu quero te dizer, meu amado, querido e querida, eu quero te dizer, meu amado, querido e querida, que o Senhor Jesus, o meu Deus, Ele é fiel para cumprir com o chamado que Ele tem na minha e na tua vida. Só basta você, meu amado, querido e querida, irmãos e irmãs, permanecer na vontade de Deus. Deu uma queda de energia, amados, mas aqui nós estamos continuando fazendo o querer do Senhor Jesus. Ei, querido e querida, o Senhor Jesus, quando Ele olhou para Jeremias, o Senhor falou para Jeremias: tu olha para ti e fala que é uma criança, que não sabe falar, que não tem entendimento ainda, mas não te preocupe, Jeremias, porque eu colocarei palavras na tua boca. Não temas, Jeremias, não te espante, não tenha medo, porque eu te prepararei, eu te protegerei. Eu colocarei palavras na... Peça sabedoria para Deus, querido, que Ele dá com abundância. E quando Ele dá, querido e querida, ninguém tira, ninguém toma, querido e querida. É bem verdade que Salomão, ele não pediu riqueza primeiro, ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria para ele, querido e querida. Então eu quero te dizer, nesse dia de hoje, que o Senhor está te dando sabedoria, conhecimento, entendimento, para fazer o querer dEle, para fazer a vontade dEle. Querido, abra a tua boca a favor do mundo. Trocai a trombeta e ancião em toda a terra. Fazei a vontade do Senhor Jesus. O Senhor colocará palavras na tua boca, como Ele fez com Jeremias. Abra a tua boca, querido e querida, que o Senhor vai estar colocando as palavras na tua boca. O Senhor vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria. Se você não compreende, não sabe interpretar as Sagradas Escrituras, peça para Deus sabedoria que Ele vai te dar. O Senhor foi lá, tocou na boca de Jeremias, colocou as palavras na boca de Jeremias. Ei, querido e querida, a mesma forma que o Senhor fez com Jeremias, que chamou ele, o Senhor chama você. Você tem um chamado de Deus, irmão. Pega a Bíblia, querido e querida. Lê, relê, capítulo, versículo, até você entender. Depois peça a Deus a sabedoria. Peça ao Espírito Santo para dar o discernimento da palavra.
revelar a luz das Escrituras a cada capítulo, a cada versículo, para que você cumpra com o chamado que Deus tem na tua vida, para que você remaneje a palavra santa, a palavra do Evangelho, com ousadia, com poder, com autoridade que Deus te deu. Ei, querido, o Senhor colocou as palavras na boca de Jeremias. E, amados e queridos irmãos, é bem verdade que quando o Senhor pôs as palavras na boca de Jeremias e o levantou Jeremias como profeta, como sumo sacerdote para a nação, e o Senhor designou e deu Jeremias como juiz também, querido e querida. Querido e querida, para fazer a vontade de Deus ali, diante daqueles povos, diante daquelas nações, línguas. E aqui diz que o Senhor havia levantado a Jeremias como um profeta, querido e querida, diante das nações, diante dos reinos, para arrancar-lhes. Arrancar-lhes o quê, querido e querida? Arrancar-lhes os altares de Baais, as idolatrias de Satanás, para jogar por terra as coisas que desagradavam a Deus naquela época, naquele tempo. Então você que tem chamado, que é escolhido de Deus, irmã e irmã, se Deus te levar em algum lugar, em alguma cidade, em algum reino, em algum povo, em alguma nação, se Deus falar, puxa o tapete, se Deus te usar com exortação, com correção, fale o que Deus te mandar. Deus levantou Jeremias como profeta para as nações e deu ele como juiz, querido e querida, para fazer a vontade de Deus. Se você tem chamado de Deus, cumpra com o chamado de Deus. Não se preocupe com A, com B e com C, querido, com Cicrano e com Bertano. E o Senhor ainda mais, ele tinha falado para Jeremias: ei, Jeremias, meu filho, meu servo, meu escolhido, eu te levantei não só para arrancares as coisas que desagradam aos meus olhos. Eu te levantei para despedaçar também as coisas que são desagradáveis a mim. Para destruir as coisas que são desagradáveis a mim. O Senhor tomou a Jeremias, amado, e deu uma sabedoria grande. Agora tu vai arrancar, Jeremias, tudo que não presta, tudo que está desagradando a mim. Tu vai agora, Jeremias, despedaçar tudo que está diante da minha face que eu não gosto. Tu vai arruinares agora tudo que não presta. Amado e querido irmão, eu não sei se o Senhor te usa em exortação, você que tem chamado homem e mulher de Deus. Eu não sei se o Senhor te usa em correção. Eu não sei se o Senhor te usa em edificação. Eu não sei se o Senhor te usa, querido e querida, em amor, querido, em pegar aquela palavra de alisamento, em pegar aquela palavra de autoajuda. Permaneça no chamado de Deus. Se Deus te chamou para edificação, pregue a palavra de edificação, palavra de autoajuda, palavra que vem edificar vidas. Se Deus te chamou para correção, pregue palavra de correção. Cumpra com o chamado que Deus deixou na tua vida. Se Deus te chamou para a palavra de exortação, cumpra com esse chamado de exortação que Deus tem na tua vida. E se Deus te chamou para consertar altar, para arrancar as coisas erradas que está no meio do santuário do Senhor, como um profeta messiânico, fale de acordo à vontade de Deus. Se Deus te chamou para arruinar, querido e querida, alguma circunstância para que as pessoas venham a se voltar, a se arrepender. Arruinar significa você pregar uma palavra bem pesada, bem dura,
para aquela pessoa vai servir de afronta, de ruína. Mas o Senhor chamou a Jeremias, amado, eu estou lendo no versículo 10, para tentar arruinar as coisas, para que o povo viesse se arrepender, se converter, se voltar para Deus. E não foi só para isso. Aqui diz, no versículo 10 de Jeremias 1, que o Senhor chamou Jeremias para destruíres também. Destruíres o quê, querido? As obras de Satanás, os dados inflamados do maligno. O Senhor te deu poder, te deu autoridade, te escolheu sobre profeta, irmão e irmã, sobre as nações. Então faça o querer do Senhor Jesus. Permaneça, prevaleça, faça a vontade do Senhor Jesus. Quando o Senhor, querido e querida, chamou a Jeremias, o Senhor falou: Jeremias, edifica agora. Ele falou: tá bom, Senhor, eu vou edificar. Começou a dar palavra para edificar. Jeremias, eu quero palavras que plante, ou seja, palavras que venha plantar, que venha colher frutos, que venha granjear frutos. Querido e querida, faça a vontade de Deus e não a vontade do homem. Porque você tem chamado de Deus, foi chamado por Deus, então faça o querer do Senhor. Querido e querida, o Senhor agora fala com Jeremias. Ei, Jeremias, versículo de número 11 e 12. Mostra em visão para Jeremias agora. Jeremias, o que tu está vendo nessa visão? Ele: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele: viste bem, porque eu velo e cumpro para com a minha palavra, para que ela se cumpra. Ei, querido e querida, a visão que Deus te dá como homem e mulher de Deus não é tua. Entregue as visões que Deus te dá, que Ele cumprirá com a palavra dEle, para que as visões aconteçam de acordo à vontade dEle, de acordo ao querer dEle. Se você não entregar como chamado de Deus, como homem separado de mulher de Deus, ungido e ungida do Senhor, se você guardar para si, você vai pagar o preço. Então tome cuidado, querido e querida. Quando o Senhor chamou Abraão, ele fez uma promessa muito grande. Se Deus te chamou, querido e querida, aceite o chamado de Deus. Porque se você recuar, o Senhor não tem prazer na tua alma, na tua vida. Quando Deus chamou Abraão, o Senhor falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu fatiei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Abraão foi, o Senhor não deu endereço, não deu a rua, não falou nada. Abraão andou. Quando chegou num certo lugar, o Senhor falou: é aqui. Ele ficou ali, obedeceu à vontade de Deus. O Senhor vai lá e fala: Abraão, olha para os céus, conta todas as estrelas, aonde a tua vista alcançar. Tudo isso aqui eu te darei, farei uma grande nação. O Senhor tem essa promessa para você, querido e querida. Você pode ir muito mais além do que você pode imaginar se você cumprir com o chamado de Deus. Se você cumprir com aquilo que Deus designou a você, predestinou a você. Porque quando Deus designa, quando Deus separa, quando Deus deixa você predestinado para fazer o querer dele, a vontade dele, você tem que fazer, querido e querida. Você não pode sair do chamado que Deus tem para a tua vida. Se Deus te mandou ir além, naquele lugar, naquele local, você tem que ir. Não tem que correr, não tem que ir para outro lugar, senão Deus te pega, querido e querida. Não faça que nem Jonas. O Senhor falou para Jonas ir para Tarse.
E Jonas foi para onde? Para Nínive. E começou a pagar o preço, Jonas, porque desobedeceu a vontade de Deus, desobedeceu o chamado de Deus. De repente, Jonas, querido e querida, ele, estando dentro daquele navio, começou a vir ruína sobre aquele navio. Lançaram a sorte. A sorte caiu diante de Jonas. Jonas, que estava fugindo do chamado de Deus, trouxe a ruína para aquele navio, para aquele lugar. O povo lançou ele no mar. De repente, Jonas foi engolido por um grande peixe, querido e querida. O Senhor permitiu que o grande peixe a engolisse. E ele ficou nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites, se não me falha na memória, padecendo, pagando um preço. Porque desobedeceu o chamado de Deus. Desobedeceu aquilo que Deus havia designado para a vida dele. Fugiu do chamado de Deus. Se você tem chamado de Deus, tem convicção do seu chamado, daquilo que Deus preparou, predestinou para a tua vida, cumpra com o chamado que Deus tem na tua vida. Não fuja, não saia, não se esconda, porque Deus vai te pegar. E não adianta você tentar correr, porque se Ele te escolheu, querido e querida. Você pode sair da casa de Deus, você pode sair da presença de Deus, você pode permear o mundo todo. Quem tem promessa de Deus, quem é escolhido, escolhida de Deus, ele vai, pega e arrasta e traz para ele. E as promessas de Deus se cumprem todinha na minha e na tua vida. Na minha vida tem se cumprido, querido. Eu estou fazendo o querer do Senhor. Desde os meus 14 anos, quando comecei a pregar a palavra do Senhor. Não saio do querer do Senhor, não fujo do querer do Senhor. Vem luta, vem barreira, vem tempestade, mas eu permaneço, porque eu confio no Deus que confiou o chamado na minha vida. Eu tenho convicção do meu chamado. Jonas, das entranhas do peixe lá, querido, no ventre do peixe, ele chorou, ele clamou, angustiado e aflito: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele pediu até a morte, querido e querida. O Senhor teve misericórdia de Jonas. Jonas, querido, o grande peixe começou a levar Jonas de acordo aonde Jesus havia mandado, predestinado para que ele fosse. Jonas, querido e querida, quando o grande peixe chega diante da cidade de Nínive e arrota Jonas para fora, Jonas cai, querido. Todo melecado, todo sujo ali das entranhas do peixe. De repente, Jonas começa a abrir a boca dele diante daquela nação dos Nínive. E começa a fazer a vontade de Deus e grandes almas se convertem. Muitas pessoas aceitam Jesus. Muitas almas são libertas. Deus age com poder e autoridade. O nome de Deus é glorificado. Querido e querida, faça o querer do Senhor. Não saia do chamado de Deus. Se Deus te mandou, vá. Ele se responsabiliza. Se Deus te levantou, fique firme. Ele é fiel para cumprir com a palavra dele. Como ele disse para Jeremias: tu vê uma vara de amendoeira, Jeremias? Viste bem, porque eu velho e cumpro para cumprir com todas as minhas palavras na tua vida, que eu te escolhi, que eu te chamei, te dei diante das nações como profeta, como sacerdote, como juiz, para arrancares as coisas erradas, para despedaçares as coisas de Satanás, para arruinarem as coisas malignas, para destruir as coisas satânicas e para edificar a minha casa, para edificar aquilo que eu designo para ti, para edificar aquilo que eu determino para ti, para plantar aquilo que eu mando você fazer. Fique com essa palavra da parte do Senhor Jesus, querido e querida. Que o Senhor, nessa tarde de hoje, te abençoe, te guarde,
te ilumine, te revista, te capacita, te dê sabedoria, te dê entendimento, revele a luz das Escrituras diante do teu coração, diante dos teus olhos, que o Espírito Santo da verdade possa dar discernimento a cada capítulo, versículo, você que é homem e mulher de Deus, que faz a vontade de Deus. Que o Senhor levante a tua cabeça, resplandeça a glória dele sobre ti. Que o Senhor levante o teu rosto, te dê a paz, tenha misericórdia de ti. Fique com essa palavra da parte do Senhor Jesus. Neste momento eu estarei fazendo uma oração com fé, para que o Senhor possa te fortalecer, querido e querida, que é homem de Deus, mulher de Deus, que tem chamado de Deus na sua vida. Senhor Deus maravilhoso Pai, vai de encontro, Deus querido e amado, a esse irmão, a essa irmã, que tem chamado, Senhor meu Deus, desde o ventre, desde a juventude, e que faz o teu querer e a tua vontade. E muitas pessoas, Senhor, olha para ele, olha para ela, não vê ele como homem de Deus, como mulher de Deus. Jesus querido, abra os olhos, Senhor, desses irmãos, dessas irmãs, Jesus querido. Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai amado, estar cada dia revestindo, capacitando, protegendo, dando sabedoria, entendimento, inspiração divina, revelando a luz das Escrituras, a mente, ao coração, abrindo os olhos para que esse irmão venha ler, Senhor, e entender, Senhor, a cada capítulo, versículo da tua palavra, para que esse irmão venha cumprir com o chamado dele, desembanhar a espada, a palavra, Senhor meu Deus, a pregar com poder e autoridade sobre os quatro cantos da terra. Visita, Senhor, esse filho, visita essa filha agora, encha ele, Senhor meu Deus, de força, em nome de Jesus, encha de ânimo, Senhor, capacita ele, capacita ela, Deus querido e amado, que a cada dia nós diminuímos, que os filhos cresçam na tua presença, os novatos na fé, para que a tua palavra seja pregada, para que vidas venham a se converter, para que vidas venham a se achegarem, para que vidas venham a ser libertas, transformadas, restauradas, limpas. Visita esse meu irmão e essa minha irmã que tem chamado, Jesus. Abençoa todos eles, Deus querido e amado, sobre os quatro cantos da terra, que eles venham receber em nome de Jesus agora poder, em nome de Jesus, que eles venham receber autoridade da tua parte, em nome de Jesus, que ele venha receber revestimento da sua parte, em nome de Jesus. Fique com essa palavra da parte do Senhor Jesus, querido e querida.